Olá a todos, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, especial Mundial de Futebol, esta segunda-feira com goleadas, um jogo encaixado, mas depois entusiasmante, e estreias muito especiais. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo, como sempre, estão Rui Malheiro. Olá, Rui. Bom dia, Lídia, bom dia, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá a todos. Olá, Tomás. Tudo Olá, bem? Alda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Meus caros, vou começar já. Vamos começar este episódio com os dois jogos mais relevantes da jornada de domingo, não é? Estamos a gravar segunda-feira. Tivemos a estreia da Alemanha, um dos perenes candidatos em todos os mundiais, frente ao mais pequeno país a jogar o Mundial, Curaçao. 7-1 foi o pesado resultado. Tomás, começo por ti. Há goleadas que dirão um pouco sobre os verdadeiros momentos das equipas, e esta pode ser uma delas. Corrijo-me, obviamente, se achares que estou a dizer uma grande parvoíce. Curaçao fez a festa com aquele gol na altura do empate. Foi um momento muito, muito bonito este Mundial, mas as dificuldades são de facto demasiadas para uma equipa como a Alemanha. Na verdade é isso que nós vamos recordar deste Alemanha-Curaçao, um jogo com pouca história, obviamente, a não ser pela estreia entusiasta dos jogadores de Curaçao, dos adeptos de Curaçao também, e com aquele momento espetacular no golo do Comenense, que é bem trabalhado. Há uma variação excelente do Obispo da esquerda para a direita, e depois o Comenense a aproveitar aquela sobra à entrada da área, na altura, para empatar o jogo. E a verdade é que Curaçao, pela postura descendente dos holandeses e com um treinador holandês, acaba por estar muito ligado a uma mentalidade mais ofensiva, descomplexada. Não é uma equipa propriamente forte a defender a área, e isso obviamente acabou por trazer uma goleada. Em relação ao futuro da Alemanha na competição, não ficamos com grandes certezas. Aliás, só há uma clara nota negativa, que é o Leroy Sané. Não parece estar ao nível do restante da equipa, e havendo várias opções, é um nome que Nagelsmann facilmente poderá deixar cair, veremos, mas pelo menos por rendimento é um nome que não está de facto a corresponder nesta fase da carreira. Mas de resto, estruturalmente, percebemos que Nagelsmann tem tudo bem pensado e já com um nível de entrosamento bastante considerável, porque a Alemanha constrói em 3+1, com Kimmich a fazer de um lateral mais por dentro, participando ativamente na construção, e o Nathaniel Brown quase com um médio que parte do centro-esquerda e que depois se desdobra em movimentos de ruptura, quer mais por fora, libertando o Florian Wirtz, quer mais em zona interior. E o Nathaniel Brown, tanto como o Kimmich, acabaram por ser dois dos grandes destaques do jogo. Repito, nas funções diferentes que ambos assumem nesta seleção da Alemanha, o Kimmich mais construtor, aí dividindo a responsabilidade com o Pavlovic, e também o Nathaniel Brown, aposta de Nagelsmann para lateral esquerdo de chegada. Depois, do meio campo para a frente, também houve funções bem definidas. O Nmecha claramente com o Michael Ballack desta equipa germânica, não no talento, mas pelo menos na meia distância, nos movimentos de aproximação à área, acabou por ser importante, até porque a escolha para o ataque, e havia dúvidas, acabou por recair no Kai Havertz, que é um jogador que sai muito da referência, principalmente para abrir no lado direito, e convidando quer o Musiala, quer o Nmecha a atacar aqueles espaços em zona central. Depois, a versão do Florian Wirtz em contexto de seleção é brutal. Um jogador que se movimenta com alguma liberdade partindo da esquerda, que cria muitas combinações, que respeita os movimentos dos companheiros de equipa e que de facto tem um protagonismo que ainda não o vimos ter a 100%, diria, na equipa do Liverpool. Depois, a Alemanha marca de bola parada, teve uma entrada muito boa do Denis Undav, que é uma alternativa séria para, não sei se titular, mas pelo menos para as segundas partes dos jogos, um avançado mais bombardeiro que mantém a posição 9. Por isso, Nagelsmann tem opções, tem uma estrutura bem trabalhada, tem alternativas. Não é neste jogo que vamos ficar a perceber se a Alemanha é candidata. Obviamente, é preciso esperar pelo que aí vem. Aquele toquezinho do Wirtz no primeiro gol ainda me está na memória. Rui, ao contrário do que historicamente associamos à Alemanha, esta parece uma equipa que, como o Tomás falou, no ataque parece ter tudo muito bem encaixado,
mas parece não ser tão sólida defensivamente. Achas que esse é o sinal de alerta maior deste jogo, tendo em conta que até estou a irar fisicamente, o Curaçao conseguiu ali encontrar alguns espaços no seu ataque? Sem dúvida alguma. A tua introdução foi ótima, a continuação que o Tomás deu e a análise que fez ao jogo também estou completamente de acordo, mas esse é o ponto, ou seja, eu vejo uma Alemanha que está muitíssimo bem preparada na fase ofensiva, não é aquilo que é normal nas equipas treinadas pelo Nagelsmann, e vimos uma Alemanha com capacidade para fazer diagonais interiores, com uma mobilidade que permite aos jogadores trocarem constantemente de posição, ocupar os meios espaços, mas haver sempre alguém que também ataca o corredor central. Vimos uma Alemanha capaz de fazer um futebol combinativo a alta velocidade, ou muitas vezes o 1-2, tal como salientaste muitíssimo bem, que se viu no lance do primeiro golo, mas viu-se depois também em outros golos que a Alemanha marcou, em outras oportunidades que a Alemanha criou. Há uma proximidade muito grande ao portador da bola. Houve momentos em que o corredor da bola e o meio espaço chegaram a ter 9 jogadores da Alemanha, e isso é muito interessante face àquilo que a Alemanha produz do ponto de vista ofensivo. Agora, até Curaçao, e isto com todo o respeito, obviamente, pela nação mais pequena do mundo, que está presente num campeonato do mundo, a verdade é que até Curaçao conseguiu encontrar desequilíbrios no momento de transição defensiva da seleção alemã. Isto porquê? Porque na maior parte das vezes o equilíbrio defensivo é feito em 3+1, às vezes até em 2+1 ou 3-0, e isso o que é que faz? Faz com que, e Curaçao conseguiu mais do que uma vez explorar isso, mas principalmente no lance do golo, muito bem desenhado pelo Tomás, ou seja, parte tudo de um livre a favor da seleção de Curaçao. O Obispo, de forma muito inteligente, coloca a bola no corredor direito, há o desequilíbrio pelo corredor direito, e algo que me parece que esta Alemanha poderá pagar se não fizer um reajuste do ponto de vista defensivo, que é a presença centralizada dos 3 últimos jogadores. E no caso foi Janssen, que muito bem procurou dar mais largura, o que levou a arrastar claramente o jogador que estava mais sobre a esquerda, o Schlotterbeck, e a verdade é que isso permitiu não só à seleção do Curaçao atacar a primeira bola, mas ter vantagem na segunda bola, e Comenanche acabou por marcar o golo histórico de Curaçao, que levou até Dick Advocat às lágrimas, e não esquecer que estávamos na presença do selecionador mais velho de sempre num campeonato do mundo, e é uma história que se começou a desenhar em 1930, com 78 anos e 266 dias, se não estou equivocado, no dia de ontem. E esse é aquilo que eu diria a principal reflexão sobre a Alemanha. Do ponto de vista ofensivo, uma seleção fortíssima, com capacidade para criar oportunidades de golo e situações de golo com grande facilidade, principalmente de bola corrida através das suas combinações, das suas triangulações, da forma também como é capaz de servir área, e servir área não necessariamente através de cruzamentos, mas sobretudo de passes para a zona de finalização, mas todo esse processo ofensivo tão bem elaborado por parte de Nagelsmann e todo o risco ofensivo que está inerente a esse processo ofensivo não terá o custo no processo defensivo. Agora, sobre o jogo de ontem, a verdade é que depois de Comeneche ter conseguido abrir ali um sinal de esperança, a verdade é que se percebeu desde sempre que a Alemanha iria vencer a partida e necessitou ainda assim dos lances de bola parada para voltar ao comando da situação, mas na segunda parte foi um show ofensivo por parte da seleção da Alemanha. A equipa do Curaçao, como é natural, já teve muito mais dificuldades em sair para ataque. Como é óbvio, as substituições também na equipa do Curaçao não trazem qualidade ao nível dos titulares, e em algumas posições já não é de si muito escassa, mas deixa-me dizer que Curaçao pode, nos outros jogos, criar algum efeito de surpresa, porque ficou também um pouco essa ideia, ainda que, em termos de processo defensivo, houve algo que foi muito interessante por parte de Curaçao, foi defender a Alemanha em 4-4-2 em losango, ou seja, houve uma preocupação clara do Advocat em conseguir equilibrar a equipa contra o meio-campo da Alemanha, mas a Alemanha conseguiu superiorizar-se na primeira fase de construção
e sobretudo o Havertz foi um elemento muitíssimo importante na forma como baixava, provocava arrastamento ou situações de dúvida, e sobretudo é isso, é a capacidade que a Alemanha tem para conseguir preencher os 5 corredores, ou seja, ter sempre largura oferecida, seja neste caso principalmente pelos extremos, mas em algumas situações à esquerda, com o Brown a aparecer quer por dentro, depois quer por fora, e quando aparece por fora está sempre alguém aberto, e depois nos meios espaços, centro-esquerda, centro-direita e nas entrelinhas. Portanto, é uma seleção que do ponto de vista ofensivo é fortíssima, e tal como o Tomás, deixa-me salientar a entrada de Denis Undav, prova claramente que está à altura de poder ser titular em algumas situações, permitindo ou não libertar o Havertz. E por fim, a minha nota crítica é exatamente igual à do Tomás. Parece-me sinceramente que o Leroy Sané nesta altura não está ao nível do 11 da Alemanha. É certo que nos pode vir a desmentir no futuro, mas aquilo que mostrou diante de Curaçao foi muito pobre face ao rendimento coletivo da seleção alemã, principalmente em momento ofensivo. Leroy Sané, que recordo, foi chamado à última hora para substituir, se calhar, um dos jogadores que eu tinha mais Lennart Carl, não é? Em ver É uma pena. neste Mundial. Sem dúvida. E creio que daria muito jeito à Alemanha a sua imprevisibilidade. E era o jogador talhado para fazer aquela função. Exatamente. E se calhar ia concorrer com o Boadi e o Ian Diomandé da Costa do Marfim como jovem jogador a cativar mais atenção. É isso mesmo. Terá tempo, e felizmente creio que terá muito tempo para nos surpreender ainda. Seguimos para o Países Baixos-Japão, um jogo que deu uma impressão de sonolência na primeira parte, para depois levar toda a emoção para a segunda parte do jogo. Rui, creio que estava aqui um dos destaques desta primeira jornada do Mundial, e a segunda parte mostrou-nos finalmente o que Países Baixos e Japão podem trazer a esta competição. Sim, aquilo que vimos, principalmente na primeira parte, é culpa dos Países Baixos e de Ronald Koeman, parece-me óbvio, ou seja, vimos aquilo que podemos definir como uma estrutura posicional extremamente rígida, e a verdade é que Ronald Koeman estava a pensar o jogo com bola para o momento sem bola, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a linha de 4 da seleção dos Países Baixos acabou por jogar muito baixa, ou seja, em termos de construção. Dumfries e Van de Ven praticamente não se projetaram do ponto de vista ofensivo, e mesmo o De Jong jogava naquele círculo muito restrito, e isso acabou por ter um preço, até porque a seleção do Japão, do meu ponto de vista, defendeu muitíssimo bem na primeira parte. Foi uma equipa com uma compacticidade tremenda, a defender num 5-4-1, em que não concedeu espaços, e a verdade é que a seleção dos Países Baixos também poucas vezes provocou a conquista desses espaços com uma postura tão negligente, se quiseres, do ponto de vista ofensivo, porque a prioridade era claramente preparar a transição defensiva, com medo dos desdobramentos do Kubo, do Maeda e do Ueda. E sobretudo, deixa-me destacar também do Doan e do Nakamura, que faz um excelente jogo. Creio que é uma das figuras da partida. E a verdade é que a primeira parte pagou claramente esse fator. Eu creio que os Países Baixos não podiam ter um estaticismo tão grande, tão pouca flexibilidade do ponto de vista ofensivo, e isso pagou num jogo que na primeira parte pareceu até em alguns momentos demasiado sonolento, e a verdade é que as equipas têm capacidade para fazer outras coisas. E a segunda parte demonstrou de forma inequívoca. É certo que a Holanda acaba por conseguir desbloquear o jogo numa insistência a partir de uma bola parada, mas há que distinguir aqui aquilo que Frank de Jong, após conquistar a segunda bola, fez, que foi buscar Gravenberch no corredor direito, e não deixa de ser curioso que o Gravenberch, em vez de procurar a profundidade total que o Dumfries estava a dar sobre o corredor direito, fez um cruzamento absolutamente fantástico para a zona do segundo poste, e aí Van Dijk acabou por se impor numa situação que era de 3-3 ao segundo poste, mas em que claramente o Watanabe pagou o preço de se procurar antecipar ao Van Dijk, o que acabou por não resultar. Com isso, o Japão libertou-se do ponto de vista ofensivo, e a verdade é que acabou por não demorar muito a conseguir chegar à igualdade. E aí muito mérito para a forma
como a equipa se ligou sobre o corredor esquerdo, muito bem o Hiroki Ito a funcionar como um lateral esquerdo em momento ofensivo, até porque a flexibilidade tática da seleção do Japão é uma marca indelével da equipa, tanto está a defender com uma linha de 5, como rapidamente se transforma numa linha de 4 com os jogadores a projetarem-se, os jogadores que estão sobre as laterais, e o Hiroki Ito é claramente o central pela esquerda, e diria que o lance do gol comprova exatamente isso, a flexibilidade tática desta equipa do Japão, a capacidade também que o Hiroki Ito tem para se metamorfosear de defesa central pela esquerda em lateral esquerdo, e a verdade é que a capacidade de progressão que a equipa do Japão teve pelo corredor esquerdo foi determinante num momento em que o Kubo tinha trocado o habitual papel pelo centro-direita para o centro-esquerda, e esse foi o fator de desequilíbrio que depois permitiu a finalização do Nakamura. É uma finalização fantástica e creio que o empate justificava-se por inteiro. O jogo ficou aí sim numa fase completamente aberta, e a verdade é que os Países Baixos acabaram por conseguir chegar ao 2-1. Não deixa de ser curioso a forma como novamente o Gravenberch tem um papel absolutamente determinante no golo. Tudo começa num passe vertical do Van Eyck, e vimos muito pouco isso na primeira parte, e depois a ação de penetração do Gravenberch, que é absolutamente notável e que depois permite a assistência para o Summerville. O jogo, apesar dos Países Baixos terem voltado a uma versão mais passiva, se quisermos, ou mais ativa do ponto de vista defensivo, continuou aberto, e a verdade é que a seleção do Japão não deixou de procurar o golo, e acaba por consegui-lo na sequência de um lance de bola parada que surpreendeu a defesa da seleção dos Países Baixos, e aí muito mérito não só no cruzamento, que está na origem do golo, mas também, sobretudo, da forma como o Ogawa acaba por antecipar um cabeceamento muito, muito bem executado, que acaba por ser desviado pelo Kamada, e que valeu o 2-2 final, que eu creio que é um resultado justo face àquilo que as equipas fizeram numa segunda parte claramente melhor que a primeira. Tomás, além, obviamente, da tua análise ao jogo, lanço-te aqui uma ideia que é, meteu-se aqui um grupo muito interessante, com a vitória da Suécia por 5-1 durante a madrugada, Japão e Países Baixos, ou seja, são aqui 3 equipas com um nível se calhar muito equivalente. Sim, e 3 equipas com pouca vontade de arriscar, por razões diferentes e de níveis diferentes, mas até poderão passar às 3, observando o que fez a Tunísia contra a Suécia, com imensas fragilidades. Pode ser de facto um grupo discutido a 3. Em relação a este Países Baixos-Japão, a estrutura ofensiva de Ronald Koeman e a rigidez que esta seleção laranja tem, em comparação até com outras fases históricas, torna o jogo muito aborrecido, porque tem bastante posse de bola, mas depois há pouca interação entre os médios. O Gravenberch muito subido, num papel claramente diferente daquele que vemos no Liverpool, e ainda assim conseguiu ter influência, conseguiu ter bons detalhes desde logo nos lances dos golos dos Países Baixos, mas aquele triângulo do meio campo muito incapaz de se ligar. A dificuldade dos extremos de trabalharem com os laterais, até porque vimos o Dumfries e o Van de Ven muitas vezes a fazer movimentos por dentro, partindo de zonas mais baixas, claramente num pensamento desadequado em relação às mais-valias que os jogadores poderão dar. E depois o Gakpo e o Summerville, que são 2 jogadores de 1 contra 1, mas se nós observarmos historicamente o que esta Holanda, Países Baixos, já teve, com extremos de topo mundial, ainda assim ficam bastantes níveis abaixo. Desde logo o Summerville marca um belíssimo golo, é uma boa aposta do Ronald Koeman, embora em contexto de Premier League o vejamos normalmente a partir da esquerda, não tanto do lado direito, mas o golo é fantástico e acaba por valorizar esta aposta em Ronald Koeman. Parece-me, como já tinha dito, que se é para ter este jogo mais pastelão, provavelmente vai precisar de um ponta de lança como o Brian Brobby, especialmente para defrontar uma Suécia, que é uma equipa que também não vai dar espaços nas costas, como o Japão acabou por não dar. Vimos logo a diferença quando os Países Baixos estavam em vantagem e havia algum espaço nas costas. O Gakpo, principalmente, teve um jogo muito mais confortável do que estava a ter até então. Depois, o Ronald Koeman encolheu bastante a equipa e acabou por se expor ao lance do empate. No Japão, não é que tenha havido grande risco, porque a equipa só acordou para o jogo, ofensivamente, quando se viu a perder. E aí a liberdade posicional e a criatividade do Take Kubo
fez a diferença, sendo que os extremos japoneses também se mostraram em grande plano, o Keito Nakamura do lado esquerdo e a entrada na ponta final do Junya Ito. Portanto, são duas equipas que, no caso dos Países Baixos, pela rigidez tática e pela incapacidade de ligação do futebol ofensivo, e no caso do Japão, porque é uma equipa que de facto mudou o chip, espera mais do que o jogo lhe dá, não vai tanto atrás do risco e de uma proposta mais ambiciosa. São duas equipas para ter em conta, mas que para já terão de crescer durante o Mundial. Daqui a nada teremos um jogo com 1001 storylines. Espanha, campeã europeia, a apadrinhar a estreia de Cabo Verde em Mundiais, uma equipa que é muito próxima de todos nós, obviamente. Tomás e Rui, face aos nossos timings de gravação aqui do podcast, já não vamos a tempo de fazer uma antevisão muito exaustiva deste jogo, mas valerá a pena assinalar a estreia destas duas seleções que, por motivos diferentes, obviamente, podem deixar a sua marca neste Mundial. Tomás, queres começar? Depois o Rui segue. Sim, mais até do que olhar para o jogo, importa lançar esta participação de Cabo Verde, que, e já o disse, no meu olhar tem potencial para pontuar, em primeiro lugar, ou seja, para marcar golos e para pontuar. É uma seleção com talento para isso, e quem sabe lutar pelo apuramento. Não vejo o Cabo Verde inferior à Arábia Saudita, e o Uruguai, sendo superior até em talento individual, não atravessa uma fase excelente. Portanto, não seria assim tão descabido vermos Cabo Verde competir com o Uruguai. Obviamente, o jogo com a Espanha é para marcar presença no Mundial, para tentar fazer o melhor possível, quem sabe para evitar um resultado pesado. Isto numa perspectiva teórica, a Espanha é amplamente favorita, mas Cabo Verde tem esta presença histórica, e falamos muito do Mundial a 48, mas Cabo Verde está aqui por mérito próprio, venceu o grupo. Portanto, é justo que se diga que Cabo Verde estaria até num outro Mundial. Chega aqui com um misto de gerações que nos lembra Cabo Verde do passado, com nomes como Vozinha, Stopira, entre outros, com uma nova geração bastante entusiasmante. Já agora esqueci-me de falar do Jamir Monteiro, que é um jogador que eu aprecio particularmente e que também vai jogar este Mundial. A nomes novos, principalmente nas laterais, por exemplo, o Wagner Pina e o Sidney Cabral, que são dois jogadores de grande chegada e capacidade ofensiva, e no caso do Sidney até na bola parada pode fazer a diferença. Também o Dylan Livramento, que foi muito importante no apuramento dos Tubarões Azuis para este Mundial, e claro, com a clarividência do Giovane, que com o passar dos anos se tornou um jogador de muita pausa, um pouco como faz o Jenny Catamo em contexto de seleção moçambicana. A Espanha, historicamente, é uma seleção muito mais de europeus do que de mundiais. Vamos ver se é desta que consegue juntar outra dimensão a nível do Mundial, sempre no registro que já conhecemos com o Luís de la Fuente. Um futebol muito rendilhado nos médios, um futebol muito explosivo no último terço, claro, com as esperanças em cima do Lamine Yamal. Tenho grande curiosidade para ver o Víctor Munhoz também, como alternativa ao Nico Williams, e depois a baliza provavelmente entregue ao Raya. Vamos ver se de facto justifica a aposta na sequência do que fez ao serviço do Arsenal. A análise do Tomás pré-jogo é excelente. Aquilo que também me parece, e seria muito ao encontro da tua pergunta, é o lado emocional do jogo. Não é por acaso que em Cabo Verde há um slogan, e tem muito a ver com esta participação, que é um sonho, e creio que Cabo Verde é o segundo país mais pequeno de sempre a participar num campeonato do mundo. Sim, quando se apurou foi o primeiro, depois foi ultrapassado. Exatamente, foi ultrapassado pelo Curaçao. Que é a questão 10 ilhas, uma nação, um sonho. Isto quer dizer muito sobre aquilo que é a participação de Cabo Verde neste campeonato do mundo. Eu acredito, como o Tomás, que a seleção de Cabo Verde tem hipótese até de seguir em frente. Eu creio que o jogo com a Arábia Saudita é a verdadeira final, e daquilo que vi das duas seleções, eu acredito que Cabo Verde pode vencer essa partida. Agora, em relação ao jogo com a Espanha, eu creio que, sem qualquer ofensa pela capacidade competitiva de Cabo Verde, é um jogo claramente para desfrutar o momento, e é um momento de orgulho coletivo e de emoção, e que, muito sinceramente, não merece estar aberto a qualquer tipo de crítica mais dura, principalmente pela imprensa local, mas também a nível mundial. Ou seja, a Espanha é totalmente favorita a vencer a partida. Ao contrário de Cabo Verde, neste caso, vai viver num contexto de pressão, de exigência máxima. E agora, sobretudo, a minha maior curiosidade em relação ao jogo da Espanha é perceber se Lamine Yamal vai mesmo começar a partir do banco e será um suplente utilizado, a ver se há hipótese, por exemplo, e o Tomás já focou no nome, que eu creio que é um nome que merece
claramente esta oportunidade, que é o Vítor Munhoz. Eu creio que pode ser um jogador muito interessante na seleção da Espanha, não só para o jogo de hoje diante de Cabo Verde, mas também para toda a competição. A ver também quem será o guarda-redes escolhido, porque há dúvidas, há uma parte da imprensa que aposta em Unai Simon, há outra que aposta em Raya. Eu creio que pela época a Raya merecia a titularidade, e também a questão do lateral direito, perceber se será Pedro Porro ou Marcos Llorente. Mesmo que Pedro Porro seja o titular no jogo de hoje, eu acredito que com o desenrolar da competição, muito possivelmente Marcos Llorente será a opção mais consistente. Do lado de Cabo Verde, gostava que a seleção não optasse pela versão com 2 médios defensivos, ou seja, com Kevin Pina, que é mais conhecido por Lenin, e o Yannick Semedo. Eu gosto mais da versão que inclui o Telmo Arcanjo, mesmo que o Jamiro Monteiro nesses momentos tenha que jogar um bocadinho mais baixo. Creio que será a melhor versão, e dizer que Bobista é um treinador que também merecia esta oportunidade. Vai ser seguramente um dos protagonistas da partida, seja qual for o resultado, porque, como o Tomás disse muitíssimo bem, se o Mundial fosse a 32 seleções, Cabo Verde também estaria presente. Só uma nota, o Raya fez a conferência de imprensa de antevisão. Exatamente. Talvez não queira dizer nada, mas também pode querer dizer muito. Exatamente, eu creio que é o sinal que vai ser titular. É um jogo para acompanhar a partir das 17 horas de Portugal continental, obviamente, e que falaremos mais exaustivamente na nossa edição de terça-feira, portanto amanhã. Assim fechamos mais uma edição diária mundialista No Princípio Era a Bola, com vocês todos os dias nas próximas semanas. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Obrigada por estarem desse lado e até amanhã. Muito obrigado a todos, até amanhã. Subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.